Boa noite a todos, é uma alegria estar com vocês nesta noite. Nós estamos fazendo a abertura do programa Família Batista em Foco. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou pastor da Igreja Batista Central de Guarulhos e estou representando a Associação das Igrejas Batistas de Guarulhos e cidades vizinhas. O programa Família Batista em Foco, que vai entrar todas as terças-feiras, às 22 horas, tem como objetivo trazer informação teológica, doutrinária, e não só informação, mas uma palavra de sabedoria que causa também transformação. Nós queremos trabalhar equipando os crentes, apresentando conteúdos bíblicos teológicos que realmente vai fazer diferença no nosso conhecimento e, consequentemente, em nossa prática. Portanto, nós esperamos e convidamos que todos participem deste programa Batista Família em Foco. Você vai fazer parte e vai crescer diante de Deus e diante dos homens. O interessante desta abertura deste programa Família Batista em Foco é que ocorreu bem na data da 36ª Assembleia da nossa associação. Essa Assembleia ela trouxe o mesmo tema que a Convenção Batista Brasileira trouxe e que a Convenção Batista do Estado trouxe também, submissos integralmente a Cristo, ou integralmente submissos a Cristo. E esta Assembleia, ela teve como objetivo trazer um conteúdo mais inspirativo. Foi muito mais inspirativo do que deliberativo, ainda que tenhamos tido algumas decisões. Mas nós tivemos a participação do seminarista Vinícius, que falou a respeito da importância de nós nos equiparmos, de nós nos prepararmos para que a gente possa caminhar à excelência, rumo à excelência do trabalho ministerial. O Vinícius é formado pelo Seminário Teológico do Sudeste do Brasil, que a Igreja Batista Central hospeda, e ele já está fazendo um trabalho, uma congregação da igreja, ali no Bom Clima, no bairro em Guarulhos. Então vocês vão conhecer um pouquinho sobre o Vinícius, o flash da sua mensagem. E nós tivemos também a honra de receber o pastor Paulo Eduardo, da Primeira Igreja Batista de São Paulo. O pastor Paulo Eduardo ele falou um pouco de consagração. Seu enfoque foi o poder que se manifestou na igreja de Antioquia. Foi um conteúdo muito bonito, uma mensagem muito bonita, coroou o nosso encontro, de forma que a Família Batista, que é essa associação que abrange as cidades de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Nazaré Paulista, tem feito a diferença, caminhando, crescendo, fazendo novos trabalhos batistas e organizando novas igrejas. Então fique conosco, perceba o quanto Deus está fazendo em nossa cidade. Mas eu não posso acreditar que nesse momento específico da história em que vivemos, aquelas coisas que aconteceram no passado, aquelas coisas que têm acontecido em alguns lugares do mundo, não possa acontecer em nossa cidade e não possa acontecer em nossa vida. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que, quando nós olhamos para a história da igreja, nós olhamos para aquilo como se fosse apenas uma fantasia, personagens fictícios. Não posso acreditar nisso. Que o poder do Senhor ele se reservou na igreja primitiva, na Idade Média, em alguns focos, naquele período da Reforma Protestante, em alguns avivamentos que aconteceram no mundo, mas na minha vida não. No meu ministério não. Será que não nos incomoda o fato de sermos infrutíferos em algumas áreas da nossa vida? Será que não nos incomoda o fato de buscarmos ajuda, buscarmos, obviamente, em primeiro lugar, a ajuda de algum profissional, algum livro, algum modelo para nos auxiliar, quando deveríamos fazer aquilo que nós sempre fomos ensinados a fazer no início da nossa conversão? E aí, em terceiro lugar, pode passar, Rebeca, nós vemos a espiritualidade, a intelectualidade e o cristianismo hoje. Você conversa com alguns jovens da sua igreja, que vão em alguns shows, que tem vários CDs, que colocam algumas faixas com o nome de artistas gospel na testa, e para eles aquilo é espiritualidade. Você conversa com alguns jovens, talvez até alguns pastores, não sei. Você percebe aquele domínio superficial, doutrinário, tão raso. E eles acham que está tudo bem. Será que isso não nos incomoda de forma alguma?
O interessante é que é um exemplo um pouco complicado que eu dou, mas geralmente eu sempre dou. Tem um colega no meu trabalho, ele participa da equipe de louvor da sua igreja, tudo mais, ele toca constantemente, ele se especializa naquilo que ele faz, ele é excelente. Só que todos os dias pela manhã, quando eu chego no serviço, ele está fumando. E aí eu me pergunto, na verdade, eu me pergunto, será que o pastor da igreja dele sabe disso? E sabe o que ele disse para mim? Ele fala: Vinícius, eu sei que isso não é certo. Eu sei que não é certo, mas eu não consigo me livrar disso. E eu percebo que ele fala isso com muita sinceridade. E aí tem outro rapaz que também trabalha comigo, ele pertence a outra denominação, e ele toca sax na igreja dele, também se especializa naquilo que ele faz, e não tem problema nenhum em se embebedar com a sua esposa, mostrar fotos no Facebook de uma garrafa de cerveja, sabe, completamente cheia. Não tem problema nenhum em falar palavrões entre os nossos colegas de serviço, mesmo dizendo sendo cristão. Eu tenho uns 2, 3 exemplos desse no meu serviço. E ali é um espaço limitado, é uma circunscrição bem pequenininha. Agora a pergunta que nós fazemos é: o que há na igreja de Deus? O que há nas comunidades? O que há dentro desses templos que nós não conseguimos ver acontecendo neste exato momento? Quem está nos nossos púlpitos? Quem são os nossos membros? Quem são as ovelhas que nós pastoreamos? Será que elas amam a Cristo? Será que diante de nós elas são aquilo que elas são também no trabalho dela? Quem é essa pessoa que eu dou oportunidade aqui ou acolá? A gente não sabe. Qual que é o nosso papel? Incentivar aquilo que é o correto. Espiritualidade, capacidade teológica, conhecimento bíblico. Eu quero dizer para os irmãos que eu creio firmemente que a Bíblia é regra de fé e prática, ela é o fundamento de tudo aquilo que nós cremos, e nós não podemos adotar nenhuma prática que contrarie as Escrituras Sagradas, nós não podemos adotar nenhum tipo de iniciativa, de estratégia, por mais espetacular que não seja de acordo com as Escrituras Sagradas. No entanto, meus irmãos, eu quero dizer que eu creio que ainda hoje manifestações sobrenaturais do poder de Deus continuam acontecendo. Eu creio que ainda hoje enfermos podem ser curados em nome de Jesus. Eu creio que ainda hoje pessoas cheias de presença maligna podem ser libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu creio que ainda hoje pessoas que experimentam um caos na sua vida podem ter sua vida completamente transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Vamos falar, meus irmãos? Há poder no nome de Jesus. Amém, igreja?
foi muito interessante entrevistar o Vinícius. Esse jovem veio de uma igreja neopentecostal, ele achou a igreja no Google e começou a participar dos cultos. E ele disse que queria conhecer mais sobre a palavra de Deus. E qual não foi a surpresa? Ele participou dos cultos, se tornou um batista, num culto de vocacionados, ele sentiu-se chamado, fez o curso, concluiu, e é um seminarista que realmente tem dado uma grande contribuição. Vamos conhecê-lo um pouco. Boa noite a todos, é uma alegria estarmos aqui apresentando alguns focos a respeito da 36ª Assembleia da nossa Associação das Igrejas Batistas de Guarulhos e cidades vizinhas. Nós chamamos esta associação de Família Batista. E há pouco nós ouvimos a mensagem do irmão Vinícius, que está aqui conosco, ele tem 23 anos, ele é recém-formado aqui no seminário da nossa associação, e nós gostaríamos que ele compartilhasse a experiência que ele teve em estar fazendo parte da nossa família batista, estar fazendo parte de uma das igrejas da nossa associação. Tudo bem, Vinícius, com você? Tudo bem, graças a Deus. E para mim é um prazer, né, fazer parte dessa família, uma vez que há 6 anos atrás eu não era batista, eu tomei uma decisão ao lado do Senhor Jesus em uma igreja que não é da mesma fé e ordem, e tivemos algumas decepções naquele período, muito embora fosse uma igreja de muitos cristãos piedosos, pessoas que quisessem agradar a Deus, nós sofremos um pouco por conta da falta de preparo dos líderes, né? A igreja não tinha uma boa ortodoxia e nem investia no preparo dos líderes. Então, naquele período específico da minha vida, eu tinha aproximadamente uns 16 anos, comecei a estudar a palavra de Deus por conta própria e resolvi sair. E acabei chegando aqui na Igreja Batista Central de Guarulhos, há 6 anos atrás, de onde não me arrependo de ter pousado pela orientação do Senhor. Então, estou muito feliz. Ser batista, para mim, é realmente um motivo de orgulho, né? Com muito cuidado a gente usa essa palavra. Muito orgulho mesmo. Nós temos orgulho da nossa história, né, dos nomes que compõem essa história dos batistas, e o nosso objetivo hoje é continuar dando continuidade a essa história, fazendo o melhor para a glória de Deus. Que bênção. Há pouco tempo que você se tornou membro da nossa igreja, num culto de vocacionados, de chamado ao ministério, você se decidiu, foi à frente, então você tem o chamado, e você resolveu fazer o seminário aqui, no Seminário Teológico Batista do Sudeste do Brasil. Esse seminário que a Igreja Batista Central hospeda, que é o seminário da nossa associação. Eu gostaria que você nos dissesse qual foi a tua experiência em fazer teologia aqui neste seminário. Bom, primeiro porque eu vim de um universo onde nunca se enfatizou o estudo teológico. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi essa preocupação, essa seriedade para com a palavra de Deus, fiquei realmente muito entusiasmado e me foi feito convite, na época, para que eu estudasse no seminário. Eu entrei, comecei a cursar, hoje eu já estou terminando meu curso, estou no período de validação, estou muito satisfeito, muito satisfeito. Tivemos professores excelentes, professores que realmente dominavam cada disciplina, tinha uma didática extraordinária, realmente estou muito satisfeito, né? Hoje, me considero um cristão de orientação reformada e, para a glória de Deus, eu ainda pretendo dar prosseguimento nos meus estudos. O seminário ele realmente veio para incentivar o meu desejo em continuar estudando a palavra de Deus. Eu não quero parar por aqui. Entendo que isso foi apenas uma introdução, um pontapé inicial na minha vida, e se assim o Senhor permitir, eu quero ir mais longe para a glória de Deus também. Amém, glória a Deus. Você foi um dos nomes, um dos conferencistas desta Assembleia, e nós ficamos felizes pela mensagem que você trouxe de exortação ao bom preparo para que você usou uma palavra interessante, a busca da excelência, né, no exercício do ministério. E nós gostaríamos que você resumisse em poucas palavras o que realmente Deus colocou no seu coração quando você orou e falou: Senhor, me dá uma mensagem para a Assembleia. Como é que foi isso? Bom, primeiro porque eu sabia que eu ia falar para alguns líderes. E, em segundo lugar, eu sabia que essa mensagem teria algum reflexo nas respectivas congregações desses líderes, né? E aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações nesses últimos tempos é justamente a respeito dessa ênfase na excelência. O nosso Deus, Ele merece o melhor da nossa adoração, merece o melhor do nosso culto,
E, obviamente, merece o melhor da nossa espiritualidade, o melhor do nosso preparo. Então, a ênfase foi justamente essa, né? Se nós temos uma espiritualidade em excelência e uma intelectualidade, um preparo teológico com excelência, obviamente que as consequências serão muito positivas para o reino de Deus. E nós vamos conseguir atingir um ministério com grande eficácia e com excelência também. Essa foi a proposta da mensagem. Que bênção. Olha, nós louvamos a Deus pela vida do Vinícius. Vinícius realmente tem sido um servo de Deus, muito usado por Deus. E nós louvamos a Deus por sua vida e nós oramos para que Deus amplie o seu conhecimento e que você continue no ministério sendo uma grande bênção. Certamente Deus tem algo muito grande preparado para você. É isso aí. A Família Batista em Foco conta com você. Deus o abençoe. A HD Pro Video é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais. Videoclipes. Vídeos de palestras. Videoaulas. Vídeos comerciais. Fotos de eventos empresariais. Fotos de promoções. Enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Nesta assembleia, nós tivemos a honra de entrevistar o pastor Jeremias Clarindo. Jeremias Clarindo está há muitos anos ali conosco em Guarulhos. Ele é pastor da primeira igreja batista do Jardim Jovaia e ele foi diretor do Seminário Teológico, que é localizado ali em Guarulhos. E ele tem muito também a contribuir com o crescimento da nossa associação. Vejamos um pouquinho sobre a colaboração do pastor Jeremias. Olá, nós estamos aqui com o pastor Jeremias Clarindo Gomes. Pastor Jeremias é pastor da primeira igreja batista no Jardim Jovaia, aqui na região de Guarulhos. E o pastor Jeremias já está aqui um bom tempo na cidade de Guarulhos. Eu gostaria, pastor Jeremias, que você pudesse se apresentar, se fazer conhecido. Fala um pouquinho da sua vida, da sua história ministerial. Então, como o pastor Luiz Antônio acaba de afirmar, eu sou o pastor Jeremias Clarindo Gomes, da primeira igreja batista do Jardim Jovaia, aqui em Guarulhos, e nós já estamos nesta comunidade há 25 anos, vamos completar exatamente agora, no dia 24 de novembro. E já aproveito, inclusive, para convidar todos a comemorarem conosco o 25º aniversário da nossa comunidade, que vai acontecer no dia 28 e 29 de novembro, tendo como pregador no sábado o pastor João Ferreira
e no domingo o pastor Vieira Rocha. Então é uma alegria ter sido o primeiro e único pastor daquela igreja ali no Jardim Jovaia, desde do ano de 1990 até agora, em 2015, portanto, 25 anos desta igreja. E em Guarulhos, eu estou já há 28 anos trabalhando nessa associação de igrejas batistas de Guarulhos e cidades vizinhas. Okay. O pastor Jeremias, o irmão, é formado no Seminário Batista do Norte, Seminário Batista do Norte do Brasil, que é na cidade de Recife. E como é que foi que o irmão migrou-se para São Paulo? Como é que foi essa história? Que o irmão veio parar aqui, está junto com a gente. É interessante, pastor Luiz Antônio. Pastor, ele só tem ideia do início do ministério dele, mas a gente está longe de saber até onde Deus vai nos trazer. Realmente, eu fui ordenado muito jovem ainda lá em Recife, em Jaboatão dos Guararapes, e eu lembro exatamente 3 de dezembro de 1977. Em 80, eu me transferi para a Bahia, eu vim ser pastor no estado da Bahia. E ficamos lá até em 87. Em 87, eu vim aqui para São Paulo, especificamente para Guarulhos, e estamos aqui já em Guarulhos há 28 anos, e a igreja, quando eu cheguei em Guarulhos, fui ser membro, foi a Igreja Batista Jardim Vila Galvão, hoje que está sendo pastoreado pelo pastor Anderson. E depois eu fiquei interinamente na Igreja Batista do Parque Secap, hoje Igreja Batista Unida de Guarulhos, que está com o nosso colega o pastor Cláudio Cantuária, e morando lá no Bela Vista. Então, a primeira Igreja Batista Taboão tinha uma comunidade que nós chamamos de Frente Missionária, ou uma congregação batista, e em novembro de 1990 essa congregação foi organizada em igreja, e eu fui, então, o primeiro pastor até hoje daquela comunidade. Mas, pela misericórdia de Deus, a gente fundou a Igreja Jardim Valéria, que é filha da nossa igreja, a Igreja do Lavras e a Igreja da Vila União, no Jardim Primavera, e temos também uma frente missionária hoje no Cabo Sul e outra em Caruaru, Pernambuco. Nós temos um trabalho lá. Pastor Jeremias, ele é advogado, dá assessoria a muitas igrejas, ajuda muito a gente. Foi diretor do Seminário Teológico aqui de Guarulhos e está sempre nos ajudando na associação. Me lembro que, quando eu cheguei em Guarulhos, há 20 anos atrás, eu fiz parte de uma comissão, que eu nem me lembro mais de comissão, você era o relator, acho que era estatuto, alguma coisa, né? E você fez todo o trabalho, falou, assina a lei e assina. Eu lembro até hoje. Eu queria perguntar para o irmão, qual a importância que o irmão acha que tem fazer parte da associação, estar integrado na associação, como pastor batista, como membro de uma igreja batista, no que isso ajuda, no que isso importa? Pastor Luiz, a história dos batistas, ela tem um nome. Eu acho que esse nome se chama cooperação. As igrejas batistas são autônomas, elas são independentes, mas elas são interligadas, né? E por isso que a gente se associa e trabalhamos em cooperação. E cooperar é trabalhar juntos. E nós juntos, né? Quando nós estamos juntos, somos mais fortes. Eu acho que é até um refrão que se usa muito por aí, mas sempre válido. Então, eu entendo que a associação, que é um órgão, não é que é uma entidade jurídica, uma pessoa jurídica, ela se junta para somar força com todas as igrejas da região, e a nossa associação de igrejas batistas e cidades vizinhas inclui ainda, além de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel e Nazaré Paulista. Então, nós temos uma abrangência territorial muito grande. E nós somos uma força. E juntos nós fazemos muito mais. Eu entendo que não há virtude alguma no isolamento. Então, precisamos de, como igreja, estar juntos, temos objetivos comuns, temos propósitos em comuns, temos foco, que é amar ao nosso próximo, amando a Deus e trabalhando em prol da felicidade, não só eterna do nosso próximo, mas também no sentido de minorar muitas dores e aflições, exercendo uma ação social. E a nossa associação, pela misericórdia de Deus, também tem tido esse olhar de misericórdia para com a nossa cidade. Então, sob todos os aspectos,
Eu acho extremamente positivo o trabalho de associação. Ok, pastor Jeremias, realmente esse destaque que o irmão faz da cooperação, a gente tem mais força, a gente pode ir mais longe quando estamos juntos. Eu gostaria que o irmão fizesse algumas considerações finais, dando uma mensagem aos nossos telespectadores sobre a bênção de ser cristão. É uma bênção mesmo ser cristão. Eu entendo que as propostas do cristianismo, a filosofia do cristianismo, a teologia do cristianismo, ela tem lugar em qualquer nação do mundo. Os princípios bíblicos, exemplo disso é os 10 mandamentos, se aplicados a qualquer nação do mundo, esta nação, com certeza, encontrará os seus rumos, porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, ser cristão é uma bênção. Ser cristão no segmento de Cristo é bênção. E ser cristão batista também é um privilégio. Amém. Obrigado, pastor Jeremias, pela sua contribuição. E é isso aí. A Família Batista em Foco conta com você. Deus os abençoe. Nós agradecemos por você ter estado conosco nesta noite, participando da primeira edição deste programa. Nós estaremos todas as terças-feiras, às 22 horas, pelo canal da web www.hdprovideo.tv.br. Nós aguardamos você. Um grande abraço, que Deus o abençoe.